Louvado seja o Senhor. Aqui é a Sabrina de Lassador e eu estou vindo aqui a vocês nessa manhã com uma mensagem urgente. Tive um sonho hoje de manhã que me abalou profundamente. Gente, é hora de sair do mundo. É hora de se voltar de verdade para Deus. Povo da igreja, se você não está realmente salvo, então é hora de se salvar de verdade. E se você não está ancorado em Deus, é hora de se firmar nele. E me desculpe, mas eu temo a Deus. Eu temo a Deus. E o que eu ouvi no sonho, o que eu via e experimentava, esse homem, eu não consigo tirar da cabeça esse homem que estava no meu sonho e que me dava instruções sobre o que fazer. Era como se fosse um homem do exército e ele tinha, eu estou tentando não chorar, ele tinha se preparado. Era como se ele fosse muito habilidoso no que quer que fosse que ele fizesse. Meu Deus, ele tinha todo o seu equipamento. Estava pronto para o que quer que fosse que estava para acontecer. Seja lá o que for que estiver para acontecer, ele estava preparado. Ele veio até mim. A gente estava num hotel, mas de repente, aquilo deixou de parecer um hotel e virou uma dessas casinhas escolares portáteis. E ele dizia para as pessoas conseguirem uma daquelas casinhas. Ele dizia para se prepararem, para conseguirem um lugar. Acho que para se proteger ou para se esconder. E o povo estava todo sentado. Era como se fosse uma igreja, tipo... Era algo ligado à igreja, eu não vou inventar nada. Mas era algo ligado à igreja. E o povo da igreja estava todo sentado, conversando, tranquilo. As crianças brincavam do lado de fora. E ninguém levava o homem a sério. Ele estava lá dizendo, vocês precisam se preparar, entrar em casa. Mas enfim, eu tinha uma casa daquelas, tipo num pódio de escola. Sabe aqueles pódios pequenos de escola? E eu ouvi que o homem estava entrando, pulverizando alguma coisa nas casas, nos pódios. E eu seguia ele de perto, porque onde ele ia, eu ia atrás. Porque eu sabia que ele estava falando sério, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Então eu queria ficar perto dele, porque ele era muito experiente, e ele sabia o que estava fazendo, e ele falava com propriedade. E ele estava pulverizando aquele produto ao redor das janelas e das portas, e ele dizia, selam essas portas, selam essas janelas, selam elas, certifiquem-se de que estão bem seladas, selam. Era isso que eu ouvi ele repetir. Então ele me deu uma faca, e ele me deu uma faca e dizia, você vai precisar de armas, e me entregou essa faca. Ele tinha um monte daquelas armas grandes com um monte daquelas coisas, e ele me deu a faca e perguntou, você tem uma arma? E eu disse, aqui não. E ele respondeu, então você vai ter que ir comprar uma. E ele me deu o dinheiro e outro homem pegou o dinheiro. Mas ele tomou o dinheiro de volta daquele homem e me entregou novamente e ele disse, você precisa ir comprar uma arma. E eu disse, eu vou comprar uma 38. E ele me respondeu, não, melhor você comprar uma 9, melhor você comprar uma Glock. Agora, eu nem sei o que é uma Glock. E eu não sei, eu não tenho... E eu tenho um 38, mas eu não sei o que é essa tal de Glock. Mas no sonho ele me disse, não, você vai precisar de algo mais forte que um 38. Você precisa comprar uma Glock ou uma 9. Uma 9, seja lá o que for isso. E eu disse, tá certo, eu falei com outro homem que estava lá, eu vou comprar uma 9, eu vou comprar. E ele me disse, boa sorte, a gente tá num... Ele falou, a gente tá num lugar fraco. E ele falou algo assim, a gente tá num... E o Senhor, não consigo lembrar, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. E ele me disse, a gente tá... Era como se estávamos numa área fraca, tipo alguma coisa assim, acho que era como uma área rural, sem muitos recursos, algo assim. Talvez não fosse exatamente isso, mas é o que faz sentido agora. E eu fiquei, meu Deus, e esse homem, eu nunca vi o rosto dele. Tudo que eu vi foi apenas as costas dele. Ele me parecia muito musculoso, tinha um cabelo bem curto.
O cabelo dele era cortado para baixo e não era comprido, era curto. O cabelo dele era preto e ele meio que lembrava o meu pastor pelas costas, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Mesmo quando ele me deu a faca, eu não vi o rosto dele, eu nunca vi o rosto dele. E isso é o que mais me assustava. E ele me dizia, melhor vocês se prepararem. Mas eles riam dele. Quem ele pensa que é? E eu tentava avisar as pessoas e dizia, ei, ele está dizendo que vocês precisam achar uma dessas casas. Então eu entrei numa casa dessas e havia 2 irmãs que congregavam comigo e uma delas estava se preparando. Estava no telefone, falava com um tipo de autoridade do governo porque ouvi ela dizendo algo sobre autoridades governamentais. E a outra irmã falou, irmã, aquelas roupas estão em promoção. Compre uma e ganhe a segunda com 50% de desconto. E eu disse, irmã, não é hora de pensar em vestido. A gente vai entrar numa situação muito séria. E eu não tô nem pensando em vestido agora. A mente dela estava presa a coisas do mundo. E o povo lá fora, sentado por ali, estava tranquilo, relaxado, como se nada fosse acontecer. Pareciam despreocupados. Ah, não importa o que ele fale, tanto faz. E eles não queriam ouvir. E eu comecei a ficar tão frustrada no sonho. Eles não queriam me ouvir nesse sonho. E de repente, enquanto o homem ainda pulverizava aquele produto, eu saí lá fora. Quando saí, vi um monte de lobos. No início eram só 3 e eles eram enormes. Pareciam estar à espera de alguma coisa. Então eu desci no caminho porque eles estavam um pouco distantes. E eu olhei para baixo. Vi um objeto que parecia um cotonete, mas ele era enorme. Era como um bastão, só que tinha formato de cotonete. Quando eu peguei aquilo e apontei numa direção, os lobos viram e focaram naquela direção, como se tivessem sido treinados, como se aqueles lobos fossem treinados. Então, eu soltei aquilo e quando vi que eles mudaram o foco, apareceu uma multidão de outros lobos. Eles vinham em linha reta, eram muitos, muito mesmo. E depois, do nada, vi hienas. Eu nem sei direito como é uma hiena na vida real, mas elas pareciam um monte de cachorros pequenos, frágeis e mal cuidados, com pelos ralos e bagunçados. Tinham rabo longo e dentes afiados, faziam um som, uma risada maligna no sonho. E eu também vi leões. Alguns tinham aquela juba enorme, e outros não tinham nada, nem pelo no rosto. Eram muitas hienas, muitos lobos, muitos leões. E quando deixei aquele bastão cair, aqueles lobos foram direto em direção àquelas pessoas e começaram a ir na direção das crianças. E as crianças gritavam e choravam, e os pais gritavam e choravam também. E eu fiquei tão abalada com aquilo, e tudo que eles precisavam fazer era ouvir. Tudo que precisavam era se preparar. O homem estava dizendo o que fazer, ele era experiente, seja lá quem fosse nesse sonho. Ele era muito capacitado no que fazia, no que tentava ensinar as pessoas. Mas o povo estava tão consumido com o que queria fazer, tão indiferente, tão despreocupados com o que ele estava dizendo, tão despreocupados com o que ele estava dizendo sobre os filhos deles. E os filhos deles estavam sendo atacados e eu acordei. Com tanto temor, com tanta agitação, meu Deus, eu senti um temor tão forte de Deus que veio sobre mim. Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Vocês precisam se voltar de verdade para Deus. É preciso sair do mundo. É preciso se preparar e separar-se das coisas deste mundo. É preciso ter uma mente em Cristo Jesus. É preciso estar ancorado no Senhor. Você pode rir de mim, pode não levar a sério, mas quando eu sonho, 90% dos meus sonhos se cumprem. Glória a Deus. Eu não compartilho nenhum sonho a menos que seja algo urgente. Glória a Deus. Senhor, ajude as pessoas. Tem misericórdia, Senhor. E eu estou dizendo agora para vocês, é melhor vocês se voltarem para Deus. É melhor se ancorar em Jesus agora. Você precisa orar pelos seus filhos. Precisa cuidar da sua caminhada com Deus. Tudo aquilo que ainda te prende neste mundo, você precisa largar agora, diz o Senhor.
Você precisa soltar tudo isso. E eu vim aqui para contar esse sonho para vocês, porque eu ainda estou abalada com ele. E eu tive esse sonho e parece que eu estou suando frio. Glória a Deus. Parece que eu estou suando frio e a minha casa está gelada. Mas é o Espírito do Senhor, glória a Deus. Vocês precisam levar Deus a sério, vocês precisam se firmar. E precisam ouvir quem o Senhor está enviando nesta hora, porque se vocês continuarem indiferentes com o que Deus está enviando, vão perder a hora da visitação, vão perder o momento de ouvir a voz de Deus sobre o que fazer, porque Deus está enviando alertas, meu Deus, por meio de seus ungidos, por meio dos seus servos, e vocês precisam dar ouvidos, porque vocês não sabem o nível espiritual que certas pessoas têm. Vocês não sabem o nível de consagração que elas vivem. Então é melhor prestar atenção ao que diz o Senhor. Jesus está voltando. Ele disse que tempos difíceis viriam. Estamos em tempos malignos, perigosos e demoníacos. Meu Deus, um tempo pervertido. E é tempo de verdadeiramente correr para Jesus e verdadeiramente se salvar. Verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor. E verdadeiramente orar e cobrir seus filhos em oração. De verdadeiramente se aquietar e parar de ser agitado, parar de correr para lá e para cá. Saiam dos títulos e posições e se ancorem em Jesus. O único título que eu quero é ser identificada com Cristo Jesus. Quero ser capaz de vencer qualquer situação. Quero que o diabo saiba que eu estou com Jesus e que ele está comigo, glória a Deus. E esse é o único título que eu quero carregar. Sou filha de Deus, sou nascida de novo, lavada no sangue de Jesus para a remissão dos meus pecados. Então, irmã Sabrina veio te dizer hoje, melhor você correr para Jesus rápido, porque eu te digo, esse sonho me abalou, e há um significado nesse sonho que eu não consigo tirar do coração. Não consigo esquecer. A maioria dos sonhos eu consigo deixar para lá, e logo eles não incomodam mais, mas esse sonho está realmente me incomodando hoje. Glória a Deus. Não é emoção, não é sentimento, é algo diferente. Eu tô te dizendo, eu posso sentir isso. Eu sinto isso pelo Espírito Santo de Deus, gente. O Senhor está irado e Ele está com raiva e Ele está indignado com os ímpios. E Satanás está furioso, glória a Deus. E é como se o Espírito Santo e o Espírito das Trevas estivessem em guerra. Já estamos numa guerra espiritual. Estamos em tamanha batalha espiritual. A igreja está sob ataque. E mesmo assim a igreja está tão relaxada, está tão indiferente, não se importam. O que está acontecendo com vocês? Acordem, Jesus está voltando. Jesus está voltando.